Olá, pessoal. Meu nome é Fábio. Eu sou assessor técnico do COSEMES de Santa Catarina e vou apresentar para vocês aqui uma, umas informações referentes à questão do planejamento, programação, pactuação, para que todos entendam como é, toda essa questão de consolidação da assistência à saúde, ela é feita na área, mais especificamente que eu trabalho, que é a área da média e alta complexidade, tudo com o objetivo da gente ter um melhor entendimento e praticar, diante dessa nova política do PRI, praticar essa, quais as condições, né, que a gente pode implantar para aprovar como metodologia ou uma prática melhor de como obter informações e tirar informações de todo esse processo para que a gente possa ter um resultado positivo ou é, informações realmente que possam nos dar um encaminhamento bastante interessante com relação ao PRI no Estado. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Eu estou dividindo essa apresentação em parte de planejamento, de programação, de execução, que eu acho que são realmente partes diferentes dentro de todo esse processo assistencial. Então, eu trago aqui algumas condições aqui com relação à parte do planejamento, que é onde tudo começa. Eu acredito que não só na atenção primária, como na média e alta complexidade, na vigilância em saúde, tudo tem que haver primeiro um planejamento para que depois você possa programar, né, as tuas ações de saúde, e aí tu vai executar e depois tu faz a parte de controle e avaliação para ver se tudo aquilo que você planejou, programou, realmente está de acordo com o que você previa. Eu montei mais ou menos essa pirâmide aqui, que eu acho ela bastante resumida, né? Ela resume toda essa questão que, se a gente for falar em dados, ela resume é, toda essa sequência, né, de dados, de informações que vão agregar junto ao planejamento de saúde, pelo menos na área do MAC. A gente sabe que planejamento ele é sempre baseado, ele está, digamos, na base da estrutura da pirâmide, e ele é sempre baseado em portarias e planos assistenciais, né? A gente sabe que o gestor das saúdes públicas no estado, o gestor, quem tem a gestão das saúdes públicas é a União, e isso ela replica para os estados fazerem as suas adequações a nível estadual e municipal de igual forma. Algumas coisas você tem que realmente aplicar conforme foi estabelecido por portaria, outras você pode adaptar. Mas a base do planejamento, ela segue essas informações de planos assistenciais e portarias. Então, ela está aqui na base da pirâmide, juntamente com outras informações, como cadastro, né, de habilitação, de profissional, de equipamentos que cada prestador possui, a tabela de procedimentos, que eu acho que é a principal base. Tudo sai da tabela de procedimentos, porque o procedimento é que vai dizer qual é o prestador que ele pode ser faturado, qual é o tipo de financiamento, né? Toda essa questão aí de vincular a estrutura da tabela, as habilitações, os planos e as portarias. Então, é interessante que tudo que eu for fazer de planejamento, eu esteja embasado em cima de tabela de procedimentos, que é o que vai gerar faturamento posteriormente. Obviamente, tem algumas ações de saúde que não envolvem diretamente faturamento, né, que são contratação, essas coisas assim, mas a gente está falando aqui de assistência. Então, quando a gente fala de assistência, a gente fala de produção, atendimento do paciente. Então, a tabela de procedimentos ela é fundamental. Diante dessa situação, nós temos aí um planejamento, né? Eu acredito que, já que eu trabalho há muito tempo com isso, o planejamento ele vai desde a concepção de fazer todo esse estudo até as análises, né, de como isso pode, cada ação de saúde ela pode ser transcrita, né,
para nós aqui em Santa Catarina, em forma de política, de plano, né? Primeiro você institui um plano, um planejamento, realmente escrito, define metas, define referências, define prestadores, né? Alguns até perto da linha de cuidado, que não é considerado ainda como linha de cuidado, porque não envolve atenção primária, e chegamos até a programação, que é, de fato, você pegar todo esse planejamento e transformá-lo em cota física, cota financeira, quem vai atender, referência, tudo isso. Então, hoje nós temos uma tabela de procedimento que ela tem cerca de 5.000 procedimentos ou mais, se eu não me engano. Como é que se programaria 5.000 procedimentos? Ou você pegar hoje, fazer uma referência, um parâmetro de cobertura populacional por 5.000 procedimentos? Seria quase que inviável. Então, o que acontece? A política vigente que nós temos para a área de planejamento e programação é a PPI, Programação Pactuada Integrada. Você programa e pactua de forma integrada. Esse é o resumo de PPI. Então, ela define que você tem como base a tabela de procedimentos. Hoje, a tabela de procedimentos ela está organizada, né, por afinidade de procedimentos. Então, existem 8 grupos de procedimentos, 64 subgrupos, e mais de 360 e poucos formas de organização. Então, tudo isso atrelado, você vai ter que definir no Estado como é que eu vou programar minhas ações de saúde, desde que eu dê subsídio físico e financeiro para que a população consiga acesso para todos esses procedimentos. Obviamente, dentro do cadastro e da capacidade instalada de cada prestador de serviço. O que o Estado escolheu? Lá em 2002, quando a PPI foi implantada, que o Estado faria uma programação por subgrupo de procedimentos. Então, a tabela do CIA, do CIH, ela mudou de um período lá de 2002 para cá. Antes a tabela era separada, ela foi unificada. Teve toda uma mudança, mas a forma de programação ainda continua a mesma, que é o que pede a PPI. Você programar por grupo, você define parâmetros assistenciais para esses grupos. Esses parâmetros, muitos deles aqui da portaria, elas são definidas pela portaria 1101, lá de 2002, quando surgiu a política ministerial da PPI, e todos os estados tinham que aderir a essa política. E tem a portaria 1631, que é de 2015, que é quando o Ministério da Saúde lançou a proposta de programação por linha de cuidado, só que a questão não foi para frente porque esbarrou nos instrumentos de registro e outras questões, né, os sistemas de informação que não casariam com essa lógica de linha de cuidado, porque teria que ter uma ligação desde a atenção primária até a área hospitalar. Muitos procedimentos da tabela são consolidados ao instrumento de registro. Você não consegue colocar a idade do paciente, o sexo. Então, isso é primordial para um levantamento, uma programação de linha de cuidado e, posteriormente, também uma avaliação. Então, os sistemas de informação não se conversam, tanto da parte da atenção primária, quanto da parte ambulatorial, quanto da parte hospitalar. Os sistemas de informação, tanto de faturamento de produção quanto de alimentação, eles são diferentes. Então, teria que casar tudo isso numa ferramenta só para que a gente pudesse ter todo esse acompanhamento por linha de cuidado. E aí morreu na proposta, lá em 2015 e 2016, essa questão de programação por linha de cuidado, e até hoje eu vejo como sendo a melhor solução e realmente isso não vem à tona, né? Dá para se programar hoje no Estado algumas áreas por linha de cuidado, que é a proposta talvez que a gente esteja fazendo para odontologia, que eu vejo que é uma área bem específica, né? E dá para fazer por linha de cuidado, porque ela não tem separação se é para saúde bucal, se ela é para o idoso, se ela é para o jovem, é saúde bucal. Então, a gente tem como fazer, sim, esse monitoramento desde a atenção primária até a área hospitalar. E aí a gente teria, dentro dessa fase de programação, que seria de planejamento, que eu diria que ele vai desse estudo de portarias, o que é pertinente eu pactuar ou não pactuar, o que é pertinente eu dar acesso para a população ou não, embasado na tabela de procedimentos, e eu vou gerar uma programação, né, que são esses serviços de saúde organizados por grupo de procedimentos que eu vou dar à população. Ó, essa aqui é é o nosso planejamento. Agora temos que fazer a programação desse planejamento e desses grupos que a gente planejou que seriam essenciais para
para a nossa assistência no Estado. E aí viria a parte da execução, que daí a gente entende que seria a parte de regulação, do controle e avaliação, aí tem o sistema do CIA, do CIH, CISREG, vários outros instrumentos que a gente utilizaria como sendo prioritários para fazer todo esse processo, para daí então volta-se lá atrás e se revisa o plano de acordo com os resultados que são extraídos dentro de uma cronologia, que hoje a gente também não tem essa periodicidade de avaliação dos planos, digamos assim, ou do planejamento como um todo na área da saúde, e isso não é feito com muita frequência. Então, nós temos aqui, como eu falei, algumas informações referentes à questão que eu acabei de falar lá da pirâmide, né? São 384 formas de organização. Imagina eu criar um parâmetro assistencial e um valor para esses procedimentos que compõem cada uma dessa forma de organização. Imaginem que esses 5.000 procedimentos eles estão distribuídos nessas 384 formas de organização. E a PPI, essa política, ela não me dá garantia de acesso para uma especialidade. Então, eu tenho que, na verdade, pactuar para garantir o acesso, para que o gestor que está pactuando ou aceitando a minha referência, vou ter que pactuar consulta, vou ter que pactuar procedimento de tratamento, vou ter que pactuar procedimento diagnóstico, vou ter que pactuar procedimento cirúrgico, e cada vez que eu pactuo um procedimento desse que eu sou atendido, eu entro numa fila para ficar esperando. Então, essa é a grande problemática que eu vejo nessa questão da política vigente, que é a PPI. Por isso que linha de cuidado eu vejo como uma proposta muito mais interessante, porque você dá o primeiro acesso, e ali o paciente tem que ser atendido, aí você limita o tempo que ele tem que ficar esperando para fazer exame, para fazer tratamento, para fazer teu atendimento cirúrgico. Eu acho que essa forma seria bem mais equilibrada. A forma que está hoje demora muito o acesso do paciente, ele só vai caindo de fila para fila. Então, aqui é um exemplo que eu estou pegando aqui da tabela do SIGTAP, né? Então, o Estado ele preferiu programar por subgrupos de procedimento, e isso desde lá de 2002 até agora, tá? Até a presente data, mesmo sem mesmo com a atualização da tabela de procedimentos. São hoje cerca de 64 grupos de procedimentos que o Estado possui na sua PPI, que o gestor tem que pactuar para garantir o acesso. E aí, diante dos grupos, a gente vai ter uma infinidade de tipos de procedimentos. Tem procedimentos de tratamento clínico, de cirúrgicos, procedimentos de diagnóstico por radiologia. Aí, dentro da radiologia, tem ultrassonografia, tem tomografia, raio-x. Então, ela é toda dimensionada, né, por caracterização dos procedimentos. E isso, como a gente viu, para programar e para garantir o acesso de cada procedimento desse, de cada grupo desse, é um processo realmente bastante complicado e os gestores têm uma certa dificuldade quanto a isso. Eu peguei um exemplo aqui, por exemplo, o grupo 0203, que é o diagnóstico e anatomia patológica. Dentro desse grupo que foi criado, ou desse grupo que está lá na tabela do SIGTAP, existem vários procedimentos que compõem esse grupo, e cada procedimento desse possui um valor. Então, tem a portaria 1101, a portaria 1631, tem alguns planos, estudos que dizem que o parâmetro assistencial por população seria tantos exames por habitante ano. Esse é o parâmetro que a gente, na teoria, seguindo as políticas e tudo mais, teria que aplicar para garantir o acesso da população do Estado. Então, para garantir o acesso de todos esses procedimentos que compõem esse grupo. E aí a gente também tem que definir na PPI, e isso acontece da mesma forma lá de 2002 para cá, o custo médio que eu vou ter para cada procedimento para executar um desses procedimentos aqui que compõem esse grupo. Esse custo médio aqui que se estabelece, ou ele é feito por série histórica, levanta a produção de todos os procedimentos e chega numa média de custo, ou ele é feito uma média realmente de custo de todos os procedimentos do grupo para se chegar a esse valor. Isso está lá exposto na deliberação 425 de 2010,
ou na deliberação 200 de 2016, porque 2010 foi a última vez que a gente revisou a PPI, e 2016, a deliberação 200, foi feita uma alteração na cardiologia e na oncologia, e a deliberação precisou ser retificada, mas a parte ambulatorial, que é o grande gargalo, está desatualizada desde novembro de 2010. Então, em resumo, pessoal, nós teremos todos os grupos, isso aqui é uma parte, tá? Eu estou pegando aqui como exemplo, nós teremos todos os grupos criados pelo nosso planejamento, que seriam interessantes de pactuação, de monitoramento e diante da execução. Nós temos o parâmetro que foi estabelecido para cada grupo desse aqui, que ele pode ter sido baseado na portaria 1101, no plano da anatomia patológica, no plano qualquer, foi definido, tantos procedimentos por habitante ano. E aí você faz a programação, você define o parâmetro. O custo médio eu já expliquei. E aí nós temos a população que o parâmetro calculado pela população, ela vai gerar uma cota física. Essa cota física calculada pelo custo médio vai gerar uma cota financeira. E aí a gente vai ter a nossa programação física e financeira do Estado. Então, a PPI, ela define que você faça uma programação física e financeira do Estado, de todos os grupos. O mesmo parâmetro deve ser aplicado para todos os municípios, né, de cada estado, né, com o mesmo custo, com o mesmo parâmetro. E depois da programação feita, ela é distribuída per capitamente para os municípios como uma cota virtual. Ó, esse aqui é o que tu tem de direito dentro do que a gente programou para o Estado, essa é a cota que tu tem de direito para pactuar ou não, de acordo com se tu tens necessidade de atendimento ou se tu tem capacidade instalada para atender a tua população, tu pega essa cota aqui, que essa cota é tua para pactuar. Em resumo, é assim, a nossa PPI hoje, ela está utilizando população de 2008, como eu falei, está super atrasada, super desatualizada. A última vez que ela foi atualizada foi em novembro de 2010, utilizando série histórica de 2009. Então, vocês tenham mais ou menos uma ideia aqui, os parâmetros e os custos aqui estão totalmente defasados. Então, a gente precisa de uma atualização urgente, e isso reflete nessa questão dos atendimentos. Além do que, todos os parâmetros que estão definidos nos planos e portarias, eles nem sempre são aplicados na prática. Porque o que vai definir a aplicação do parâmetro? Recurso. Se eu aplico parâmetro e custo, no final eu vou ter um resultado financeiro. E esse resultado financeiro está muito ligado ao que eu tenho de disponibilidade para programar. Se eu aplicar todos os parâmetros que as fontes me dão como parâmetros realmente, que são os parâmetros mínimos, né, para assistência da população, eu teria um teto quase que o dobro daquilo que eu teria uma programação quase que o dobro daquilo que eu tenho capacidade para custear. Então, a PPI lá em 2002 ela já começou defasada, porque todos esses parâmetros nacionais eles são parâmetros altos, e se eu fosse programar em virtude desses parâmetros, o recurso que a esfera federal passa para o Estado e também o que o Estado entra da sua contrapartida, não seria suficiente para poder programar na totalidade desses parâmetros. Então, os parâmetros eles são reduzidos de acordo com a série histórica de cada grupo, e daí vai se ajustando os parâmetros, diminuindo para que ele chegue no valor que eu posso custear. Então, por aí vocês entendem que a programação da PPI ela já nasce deficitária desde lá de 2002 para cá, e ela foi revisada umas 2 vezes na sua totalidade, e quando ela é revisada por produção, que é a execução e não é a necessidade. Então, quando ela é revisada por produção, que é o que está sendo executado, mas não é a fila ou a necessidade que realmente a população precisa. Então, é um grande problema isso. Além disso, resumindo essa questão da programação, como eu expliquei anteriormente, a esfera federal ela define um per capita para cada estado, isso em valores, tem lá habilitações de serviço junto, tem recursos do MAC, eu estou falando aqui mais especificamente para a do MAC, tá, gente? Tem recursos para custear procedimentos e tudo mais. Então, essa esfera federal, ela passa alguns recursos diretos, que vão direto para a programação da PPI, né? Então, esse recurso aqui tem as suas tipologias, né? Recursos de incentivo e
que eles são atrelados direto à manutenção dos prestadores de serviço, como o CAPS, como o CEL, na hospitalar tem o IAC, FIDEPS, né? Então são recursos que eles são incentivos, eles não podem entrar na programação assistencial, eles são recursos para manutenção do prestador de serviço. E alguns recursos são justamente para a programação, então ele é passado para os estados. Aqui o estado de Santa Catarina entra com a sua contrapartida também para fazer a programação. Então a programação que a gente viu ali, que a gente tem vigente hoje, disponível aí nos termos de compromisso, ali só tem recurso federal e estadual. A partir do momento que aquela programação está feita, é feita a divisão per capita, cada município recebe a sua parcela, e aí ele aplica nos seus contratos de prestação de serviço a sua contrapartida. Ó, quanto percentual eu tenho da minha arrecadação própria colocar em saúde? Aí ele vai transcrever isso nos seus contratos de prestação de serviço. E aí é um outro problema, porque isso não é visível em local algum, né? A nova política de programação, que seria PEGAS, que seria essa por linha de cuidado, ela previa que o recurso das 3 esferas de poder, pela Lei 8080, ela teria que ser transparente. Ficar bem visível o que é recurso federal, o que é recurso estadual e o que é recurso municipal e aonde que eles estão empregados. Porque a Lei 8080 também diz que, dependendo da especialidade do procedimento, os procedimentos de alta complexidade hospitalar são de cuidado da União e estados. E os procedimentos de média complexidade seriam de responsabilidade dos municípios. Então, hoje a gente vê aí a nossa programação com R$10, né, programado para consulta especializada. Hoje nenhum médico faz consulta especializada por R$10. E onde é que está isso na nossa PPI? Não está. Está caindo aqui nos contratos de prestação de serviço, que é mais ou menos em média R$100, R$120 uma consulta hoje em qualquer região do estado. E quem está pagando essa diferença são os municípios que contratualizam. E também está se criando uma questão aí no estado, de um crescimento dos consórcios, onde está fazendo essa complementação de valores, né? Também compra de serviços, que eu vou explicar lá na frente, que daí tem a ver com essa questão da PPI, de cotas insuficientes, e tem também uma grande crescente de municípios aprovando leis nas suas câmaras municipais de saúde para prever repasses de fundo a fundo, para justamente custear essas questões de diferença de tabela e de complementação de atendimento, porque a PPI hoje ela não é suficiente, digamos assim, a nível assistencial. Então, para a área de planejamento, eu costumo pegar aqui quais seriam as diferenças, as grandes dificuldades que a gente encontra hoje. Então, uma das grandes dificuldades é que os parâmetros ali são iguais para todos os municípios do estado, onde eles deveriam de ser regionalizados, né? Cada região tem a sua especificidade, então ele deveria de respeitar o grupo lá de raio-x, lá para o oeste tem uma incidência maior do que para cá, então lá o parâmetro tem que ser diferente daqui. Então não é feito dessa forma, hoje o parâmetro é tudo igual. A política, a gente já viu falar de processo de regionalização e cada região tem que ter a sua programação e o seu planejamento diferenciado. Como a gente está vendo, o planejamento é igual para todo mundo e parâmetros e tetos são passados na proporcionalidade per capita. E isso prejudica bastante na questão da execução. O planejamento ele não é revisado com frequência, e isso é um outro problema. O planejamento ele fica engessado há anos, ele não tem, nós não temos o hábito no Estado e nem nos municípios de ter uma regularidade de acompanhamento das políticas para ver se elas estão sendo eficazes ou não. E aí você volta desde o princípio para poder revisar aquilo que não está sendo aplicado. Isso não é feito. As dificuldades, né, do que se planeja em ser consolidado na prática em nível assistencial. A gente sabe que a área da saúde é uma área muito inconstante, então tudo que eu planejo certamente não vai ser executado, porque tem essas dificuldades, essas questões que a saúde não é uma matemática exata, acontecem coisas que vão justamente incidir sobre a questão do planejamento. A Lei 8080, como eu falei, ela prevê que o custeio do SUS é tripartite, e as responsabilidades também
são tripartite, cada um ente é responsável de um certo ramo de procedimentos ali, ou de ramo de atividades dentro da tabela, e isso também não está transparente. Então, hoje tem um fazendo mais ou menos o papel do outro, e isso tem que ficar bastante transparente. E o instrumento de registro, que é a tabela SIGTAP, na verdade, ela não está hoje estruturada para que a gente possa fazer todo esse acompanhamento por linha de cuidado, que eu vejo que é a maior dificuldade, além do que os valores são totalmente defasados. Então, é bem complicado essa questão de planejar, em detrimento que eu tenho políticas que estabelecem as formas que deve ser feito isso, mas eu tenho todas essas dificuldades de custeio, de responsabilidades, e que daí a gente sabe que na parte técnica a gente consegue talvez até chegar em algum consenso, mas na parte política tem todo um entrave e um fator complicador que às vezes ele vai refletir justamente no acesso da população. A parte de programação, tá? Então, eu tenho, na verdade, aí toda uma questão já definida, né? As políticas, os serviços de saúde, os procedimentos, os custos, e eu já citei lá atrás as deliberações que hoje definem, né? Quais são os nossos grupos de procedimento, o que cada gestor recebe de cota para ele poder pactuar. E aí nós temos a PPI, propriamente dito, o teto, o termo de compromisso que se costuma dizer, e ele chega assim, ó, tá aqui município a tua parte e agora tu tem que procurar os serviços. É assim que a PPI ela define, diferente de linha de cuidado, que ela define um pacote assistencial para o prestador de serviço ou para o serviço em si, e ela diz, ó, essa é a tua área de abrangência, agora está aqui o teu teto para fazer todos esse grupo de procedimentos, e tu só vai me dar o primeiro acesso eu só vou criar o primeiro acesso para esse serviço, mas eu tenho que ter um acompanhamento de referência e contra de referência, tem que ter uma transparência nesse fluxo, e tu vai executar esse pacote. Então, esse é um grande complicador da PPI também. Como eu falei, o gestor ele tem que pactuar consulta, tem que pactuar exame, tem que pactuar cirurgia, aí ele consulta, ele esperou já 2, 4, 5 meses para consultar, aí ele cai o médico prescreveu para ele um exame, aí ele vai cair numa fila de exame, vai demorar mais um ano e meio, aí o exame ele retorna para o médico, ou a consulta tem aquela questão do retorno, que ela tem, toda consulta dá garantia de retorno, mas esse retorno ele tem que ser, não pode demorar tanto tempo. Às vezes tem um município que cai na fila de novo na consulta para fazer uma consulta, então é complicado. Tem uns processos assim que são bastante duradouros em termos de você conquistar o atendimento efetivo do paciente ou dar o resultado final para o paciente, e ele fica nessa tramitação de fila após fila, onde leva o paciente a pegar, ir lá, reclamar na Secretaria Municipal, que ele não aguenta mais esperar o prefeito, vem cá que eu vou te tirar da fila e eu vou pagar via consórcio e tu faz isso aqui em 2 dias. E é isso que está ocorrendo na prática hoje, essa migração, digamos, do pessoal ou dos pacientes que estão em fila dos procedimentos ambulatoriais, na sua grande maioria, e recorrendo à questão dos consórcios para viabilizarem o atendimento, mesmo que ele não seja SUS. Os gestores estão procurando, as prefeituras, né, fazem esse contrato direto com os consórcios e, como o sistema do SUS ele está muito atribulado com relação à questão da rapidez ou fluidez nesse processo, os municípios estão procurando via consórcio. O que eu posso mais falar aqui? Eu acho que eu já falei referente a essa questão. Então, isso aqui é um resumo de como hoje é feito. Então, eu tenho uma programação da PPI, os gestores eles pactuam um com o outro para poder garantir o acesso para muitos procedimentos ambulatoriais, enquanto outros eles já são construídos próximo à linha de cuidado, como a PPI hospitalar, os termos de compromisso de alta complexidade em cardiologia, onco, neuro e ortopedia, já são definidos com pacote ambulatorial e cirúrgico
para que o paciente, e de forma regionalizada, que o paciente tenha acesso pela consulta especializada e ele fique dentro desse pacote e ele seja atendido. Só que não existe mecanismo de referência contra referência. Na verdade, linha de cuidado tem que partir da atenção primária para até a área hospitalar, e hoje esse pacote ele está fechado só na atenção especializada. Então, não é linha de cuidado. Isso é um pacote, digamos, assistencial um pouquinho melhorado do que a linha de cuidado realmente permite. Mas, digamos aí que 80% ou 85% dos procedimentos ambulatoriais, eles estão nessa necessidade de pactuação. E aí é que está o grande problema de fazer isso ser executado com rapidez e capacidade instalada diante da necessidade que nós temos. Aqui já está difícil de controlar, imagine esse caso aqui que depende de pactuação e depende dos gestores se habilitarem, de contratação. Ele não vai contratar um profissional que custa R$ 30.000 para ele pagar com fonte própria dele, para atender toda uma região e ele ganhar R$ 10 de pactuação por consulta. E aí que leva ele, ó, vocês querem, vamos fazer via consórcio. Todo mundo contribui lá, o consórcio para mim passa a diferença que a consulta que o médico vai cobrar é R$ 110, e mais um recurso lá de manutenção para mim garantir o pagamento da folha do médico, porque eu estou contratando ele no meu prestador, que é habilitado para esse especialista e coisa e tal, mas toda a região ajuda no custo para fazer isso. Ou o município vai lá e faz um contrato, aprova na Câmara Municipal de Saúde uma lei e permite que o fundo municipal dele passe recurso para o fundo municipal do outro município e eles ajudam nesse custeio. Isso está acontecendo de forma não transparente e é essas questões que a gente tem que trazer à tona no PRI, porque ele incide, obviamente, sobre a questão do acesso e também da qualidade do atendimento do paciente, que é o mais importante, né? Então, a gente não sabe como é que esses pacientes estão sendo atendidos aí na atenção privada, se esses recursos lá no Oeste, para uma consulta lá é R$ 150, lá para outra região ela é 70, não tem nada de custo padronizado. A gente já soube que tem política envolvida junto, que para um município que é coisa e tal, para um sai um valor, para outro sai outro. Então, o PRI ele vai ser importante para que a gente possa transparecer essas questões do que está sendo buscado de assistência fora do que a gente tem programado na nossa assistência no quesito aqui. Eu estou falando na questão da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. As dificuldades na programação, então, são parâmetros insuficientes. A gente já viu que ela é deficitária desde que foi criada para cá. O custo da tabela de procedimento, ela é deficitária, obviamente. O custo também da programação, ele é deficitário. Nós temos aí toda uma incidência de aumento de valores de materiais de EPI, de qualquer coisa. Teve a pandemia, que teve uma crescente de valores, e a PPI não seguiu essa atualização, ou esse aumento de inflacionário não só dos serviços, mas como também de materiais, né? Porque temos o grupo das OPMS também, tudo isso dentro da nossa programação. A Lei 8080, como eu falei, que o custeio é tripartite e tem as suas responsabilidades, a programação não está claro isso, né? Não está se cobrando a devida responsabilidade de cada ente dentro dos grupos que a gente tem programado. A distribuição per capita, ela é uma questão também que traz muita dificuldade de acesso, porque eu defino um parâmetro, isso acontece muito para as altas complexidades, e esse parâmetro calculado pela população, ele gera, às vezes, uma cota muito baixa, até, às vezes, menor do que 1. Gera casas decimais. E o gestor tem que pactuar isso para garantir o acesso. E em muitos termos de compromisso, se vocês forem abrir, vocês vão ver que o município pactuou 0, alguma coisa, que já é a cota que ele tem, ou seja, não dá um atendimento por mês. A cada 2 meses dá um atendimento. Então, essa cota fracionária per capita, ela também dificulta a questão do acesso, certamente. Ele não garante um atendimento por mês para esse paciente. Não são considerados os custos regionais, como a gente falou, os parâmetros eles são iguais para todo mundo, não se respeita a regionalização, ou não se tem ainda uma política implantada no Estado de forma regionalizada, porque também dá briga. Se a gente for aplicar, ó, eu tenho 1 milhão para colocar em raio-x,
quanto que vai ficar esse 1 milhão lá para a região oeste, sul, extremo oeste, coisa e tal. Certamente todo mundo vai querer a mesma partilha de teto. Se eu disser que lá aquela região precisa mais do que a outra, a gente vai ter problemas de consenso com relação ao porquê que lá foi aplicado mais exames de raio-x do que no outro estado. Então, tem esses problemas também, tá, gente? A forma de programação que é a PPI, ela não garante a integralidade, que a gente já viu, né? Tem que pactuar grupos e grupos e grupos para você conseguir o acesso e cada grupo desse tu entra numa fila. Então, a forma que é feito hoje, a forma que é programado hoje realmente não não te dá essa integralidade de acesso. A programação do Estado deve constar de forma separada a contrapartida da esfera federal, Estado e municípios. A gente viu lá naquele slide anterior que os municípios eles vão colocar sua contrapartida nos contratos. Isso está extremamente invisível, ninguém sabe. Da mesma forma que aqui no Estado também tem alguns processos que também estão meio invisíveis também. Essa questão de percentuais que são colocados em contratos e pagamentos, efetividade dos contratos, que os municípios não, a gente não tem hoje nesse processo de contratualização dos municípios, né, essa contrapartida com as regiões. O cara lá cumpriu os parâmetros do contrato, do que está definido lá nos termos de alta e tudo mais, que hoje a política hospitalar, na grande maioria das especialidades, ela faria esse controle, mas também o processo não está transparente. Custeio diferenciado, né, que a gente acabou de falar. Hoje, aí, muitas questões de viabilidade de acesso, de complementação de recursos, está sendo feito lá dentro das regiões, através do consórcio, de contratos, e isso o Estado também não fica sabendo, a nível de política, para que a gente possa entender melhor esse processo, e aqui vai ser um campo muito bom para a gente coletar essas informações para o estudo do PRI. Eu vou só descompartilhar aqui e abrir um termo de compromisso para que a gente possa mostrar e entender, que eu acho que é interessante. Esse é o termo de compromisso do município de Blumenau, então ele tem a população lá de 2008, desatualizada. Essa população calculada pela aquela planilha de parâmetros que eu mostrei lá, com vários grupos, né, que foram definidos, tem muitos mais ali, eu peguei só um exemplo. Então, o parâmetro definido lá, calculado pela população, vai gerar uma cota física. A cota física calculada pelo custo médio desse grupo vai gerar uma cota financeira. Então, essa é a cota de direito para o grupo de coleta de material que o município de Blumenau possui. Ele vai encaminhar, caso ele, um grupo de procedimentos que existe aqui, ele não faz um procedimento daquele e o município vizinho faz, então ele pode encaminhar para esse município, ou se caso ele tenha capacidade, o laboratório dele ou o prestador dele possa fazer coleta da população dele também, de alguma população vizinha, ele também recebe pactuação de alguns municípios vizinhos, né, para que ele possa fazer o atendimento para eles. E aí, a cota virtual, que é o que todo município recebe, uma partilha daquele parâmetro lá que gera a cota virtual dele, né? Então, a cota virtual, mais o que eu recebo, menos o que eu encaminho, gera o saldo final, que é o teto que eu recebo para prestar atendimento para toda essa população referenciada e para a minha população própria. E aqui vocês podem ter o exemplo, pessoal, ó, cotas, deixa eu ver aqui, ó, 0,18, 0,96, pactuado com Blumenau para fazer algum procedimento dentro desse grupo de coleta de materiais, 0,62. Então, tem todos os grupos hoje que a gente tem programado na PPI. Então, vocês podem ver aqui, ó, tem um grupo de diagnósticos, né? Diagnóstico em cardio, diagnóstico em oftalmologia, em gineco e obstetrícia, otorrino, pneumo, como a gente viu, são separados por especialidades. Saindo do grupo de diagnóstico, vai ter os grupos das consultas especializadas, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia de otorrino. Vamos sair das consultas aqui. O grupo dos tratamentos clínicos, fisioterapia. Vamos ter os grupos de tratamento odontológico. Então, aqui, ó, Blumenau tem um teto de 5.548 e atende mais essa população aqui para fazer algum procedimento de tratamento odontológico. Além do teto de CEL, Laboratório Regional de Prótese Dentária, que todos recebem, que esses são recursos
de incentivo, são recursos para manutenção desses prestadores, por isso que eles não entram na programação. Ele serve tanto para aplicar em assistência, para fazer procedimentos de atendimento do paciente, como ele é também para custear a manutenção desses serviços. Quando eu falo custear, é material, manutenção do serviço como um todo. Tem o grupo cirúrgicos, né, cirurgia de vias aéreas, cirurgias do aparelho circulatório. Então, a PPI está construída dessa forma. Eu vou só mostrar o final aqui para vocês, ó. Então, hoje o Blumenau ele tem um teto de alguns grupos, obviamente que tem muitos grupos aqui que também não estão nesse termo, que estão fora desse termo em outros termos. Ele tem um teto de 992 mil, ele recebe 134 mil de outros municípios, ele acaba encaminhando 25.774 para algum outro lugar para fazer algum outro procedimento, e ele acaba recebendo depois que esse teto é consolidado, vai para o Ministério faz o repasse Fundo Nacional de Saúde. Para esses grupos de procedimentos, ele fica com um teto de 1.011.414,96. Então, para que vocês entendam como é que o termo de compromisso ele é construído, ou ele é viabilizado através da pactuação. E aí, por exemplo, aqui vou pegar um grupo, digamos aqui, cirurgia do aparelho geniturinário. Então, Blumenau tem lá a cota dele, tem todas as cotas aqui que ele recebeu, pode ver que tudo cotinha picada, gente, ó. Que situação. E ele tem que ir lá depois no CIGEG abrir para cada município desse aqui o acesso para fazer essas cotas ou os procedimentos que tiverem dentro desse aparelho geniturinário. Então, a dificuldade realmente é grande, porque aqui a PPI ela pactua por grupo e lá o CIGEG a oferta é por procedimento. Então, é uma questão de fazer uma matemática bastante exata para que aquilo que eu oferte não seja maior do que aquilo que eu estou recebendo. Porque o que eu estou recebendo realmente já é um teto, digamos, quem é que vai fazer algum exame aqui dentro do aparelho geniturinário, se eu abrir lá a tabela de procedimentos e ver o custo que tem cada um desses procedimentos, ele não custa 43 centavos, ele não custa R$ 1,95. Então, isso aqui é um acesso que o gestor vai ter que ter cuidado lá de ofertar para esse município a cada 3, 4, 5 meses. Então, é complicado você fazer programação nessa diversidade que está hoje, tanto física quanto financeira, e também questão de estrutura, e garantir isso na prática em acesso, quando é eu, gestor, que tem que contratualizar e tem que fazer a manutenção, pagamento, fazer controle de cadastro, de FPO, de carga horária de profissional. É um processo muito complicado você fazer todo esse controle do programado versus o que eu tenho realmente de capacidade instalada, ou o que eu tenho que prestar de atendimento para a população. Regulação. Então, hoje, a regulação ela não é um processo tão antigo quanto a PPI, ela surgiu ali em meados de 2015, 2016, quando surgiu a política de linha de cuidado, a regulação ela foi para adiante, um processo extremamente importante, porque até então esse controle do acesso ele não tinha um certo zelo, um certo cuidado, um paciente passava na frente do outro, na época de eleição tinha muitas vantagens que se dava o seu jeitinho de passar na frente, não é que isso tenha se extinguido, mas a regulação ela trouxe muito mais transparência e viabilidade de você fazer um controle melhor das filas, né? E posteriormente o que a gente tanto quer, que é a questão da necessidade de atendimento da população. Então, através da PPI, ela não é a ferramenta mais fidedigna para me dar esse resultado do PRI, e nem a produção, porque a produção é aquilo que eu estou executando no momento que eu tenho capacidade instalada. Mas a regulação, sim, juntamente com esses dados que os municípios estão comprando via consórcio, via convênio, isso sim são informações interessantes, porque isso, atrelado à PPI e à produção, vão ser os dados que a gente vai ter realmente da necessidade de cada região, de cada procedimento, de cada grupo de procedimento, de cada especialidade que a gente escolher para fazer o levantamento. Então, a regulação ela é primordial para dar esse resultado para a gente, juntamente com os dados externos e de PPI,
o que eu tenho de necessidade para aquele grupo que eu estou trabalhando e com o que eu vou ter que fazer para poder substanciar via SUS esse acesso à população. Então, diante daquilo que eu mostrei lá no termo de compromisso, ele tem que se transcrever em acesso. Hoje, a regulação do Estado da área hospitalar, ela é controlada totalmente pelo Estado, o Estado é que faz a regulação do acesso hospitalar, mas a regulação ambulatorial ela é feita de acordo com a gestão do serviço. Então, os municípios ele têm a regulação ambulatorial, ele é que coloca as vagas via regulação de acordo com a pactuação, e o Estado faz a regulação ambulatorial dos seus hospitais contratualizados, hospitais próprios, onde ele abre as agendas de consultas e exames para atendimento da população referenciada. Na questão da regulação, a única questão que ela fica de ser monitorada e talvez mais futuramente isso talvez venha a ser uma pauta de Câmara Técnica de Gestão e Regulação, porque a política da PPI não conversa com a política da regulação. A política da PPI, ela diz que você tem direito a uma cota e você tem direito a ser atendido através daquela cota. A regulação, ela diz que é por fila de espera e classificação de risco. E aí a regulação, ela faz esse acompanhamento ou ela vai dando acesso para essa fila de acordo com os pacientes que estão mais tempo na fila para os que estão menos tempo. E a classificação de risco ela vai ocorrer caso aquele paciente que tenha necessidade de passar na frente, vai ser feita a classificação de risco para que ele faça dentro dos critérios e protocolos que são aprovados. Só que essa classificação essa oferta diante da fila, ela é feita em cima da capacidade instalada do prestador, ou do total de cota que ele tem disponibilizado por mês. Então, como a fila, ela, obviamente, ela vai seguir conforme o maior número de pacientes que estiverem lá, e o maior número de pacientes é sempre dos municípios de maior porte, né, porque tem uma população maior, obviamente vão ter uma incidência maior nessa fila. Assim como na PPI, quem leva uma partilha maior do teto são os municípios maiores, porque eles têm uma população maior e como a divisão é per capita, eles vão levar uma partilha maior. Então, lá na PPI também já é feito dessa forma. Quem vai ter um direito maior de pactuação ou de acesso aos serviços é o município maior, porque o parâmetro vai definir para ele uma cota maior. Mas, na regulação, também tem essa questão. Quem tem mais pacientes na fila são os pacientes dos municípios de maior porte. Então, mesmo que eu pactue 1, 2 cotas por mês para fazer aquele procedimento, e o prestador não tenha capacidade para fazer tanto atendimento, os municípios que vão ser atendidos primeiros, às vezes, podem ser os municípios de maior porte, dos municípios aí com grande quantidade de paciente, e eu acabo não sendo atendido em detrimento desse critério. Então, tanto pela PPI quanto pela regulação, existe esse problema do acesso em virtude populacional. E aí o que acontece? O município de menor porte, ele acaba tirando o paciente dele dessa fila, porque ele espera muito até ser atendido, porque não temos essa avaliação sobre a necessidade de atendimento, capacidade instalada versus necessidade. Isso é primordial que a gente faça, e a gente já vem, enquanto COSEMES, pedindo que a gente venha para os fóruns técnicos estudar isso. Não adianta hoje a gente ter uma PPI que ela não arca, ou os dados que a gente levantar aí vão trazer para a gente essa realidade, esses dados externos, e hoje o que a gente tem de habilitação de serviços, que a gente tem de profissionais, ele não está condizente com a necessidade que a gente tem. Então, o percentual de aumento dessa fila, ela é bem maior do que o percentual de execução por mês. Isso significa que a fila vai sempre aumentar. Isso na parte ambulatorial e também hospitalar. As cirurgias, mesmo que exista PHC, cirurgias eletivas, elas não estão dando conta desse número de pacientes que estão entrando para o percentual de execução desses procedimentos. E a gente já viu que muitos hospitais que têm muitas habilitações de alta, eles acabam não dando essa integralidade de cumprir todas as cotas, todos os termos, porque há tanto
a questão profissional quanto à estrutura física do hospital ou desses prestadores, eles não têm capacidade nem pelas habilitações de aumento de atendimento e nem por estrutura, porque já estão extremamente inchadas e a gente fala tanto em vocacionamento. Eu acredito que após o PRI a gente tem que partir realmente para um estudo mais aprofundado para botar essa palavra regionalização, vocacionamento, para estruturar todas as regiões, contratar novos serviços, ajudar nesse processo de contratação para que a conta não recaia em cima de um ente só. Então, tem essas questões que hoje PPI ela não dá essa sustentabilidade para a questão do atendimento do município de menor porte, assim como a regulação da forma que é regulado também não dá, onde há essa migração dos pacientes para o consórcio. E quando a gente avaliou lá em 2020 a relação dos consórcios, que foi deliberado em CIB, quando o Estado passou para os consórcios 20 milhões para ajudar no custeio, ficou bem claro que a grande maioria dos gastos em consórcio são dos municípios menores. Quanto menor o município, mais ele gasta com consórcio, que é porque ele tem uma população menor, ele recebe recurso a menor na PPI, e ele também tem uma menor população na regulação, onde a prioridade é fila de espera, e na fila de espera a grande maioria dos pacientes elencados lá são os pacientes da população de maior porte, e isso a gente pode questionar nesse processo de PRI, para que a gente tenha essa lucidez de saber o porquê que é essa migração do sistema SUS para esses sistemas privados ou essas formas de encontrar o serviço que não seja dessas ferramentas ou desse processo que a gente tem instituído como assistência no nosso Estado. Então, aqui essas dificuldades que eu já acabei de citar, essa questão de regulação em cima da oferta do prestador e não em cima da cota que eu tenho pactuado, que melhoraria um pouco, e a linha de cuidado faria também dessa mesma forma essa avaliação. A demora do paciente em buscar o atendimento leva ele ao consórcio, como a gente já falou, e outros meios, né, de contratação, de execução de serviço. Essa questão da PPI de pactuar um serviço, consulta, exame, também ela vai se replicar na regulação. Lá na regulação vai ter a fila de consulta, vai ter a fila de exame, vai ter a fila de cirúrgica. Então, o paciente sai de uma fila para entrar em outra, para esperar. Ele pega, sai dessa questão e ele acaba utilizando o consórcio. Em uma semana ele faz tudo e o paciente está resolvido. E muitas vezes o custeio que o gestor ia ter em colocar o paciente dentro de uma van ou dentro de um carro da prefeitura municipal para levar até a referência mais próxima, para fazer consulta, para depois levar lá na outra região para fazer o tratamento, que hoje nós não temos essa questão regionalizada da integralidade do atendimento dentro de uma região só, e esses custos de translado, TFD, é muito alto para uma prefeitura custear isso, para uma Secretaria Municipal de Saúde. E, às vezes, você pagar isso pelo consórcio, ou através de um contrato que a prefeitura firme com algum prestador mais próximo, privado, sai mais barato do que eu ter que esperar tanto e gastar tanto e o paciente correr risco nas estradas para garantir esse acesso que ele não é integralizado. Então, seriam esses mais ou menos os questionamentos que eu teria para fazer com relação ao planejamento, programação, regulação, pactuação. Há muitas questões aqui que elas têm que ser melhoradas. Temos muitas coisas positivas também, tá? A gente já melhorou muito com o passar do tempo em algumas áreas assistenciais, mas eu acredito que a gente vem há muito tempo aí já num processo moroso. A gente tem que ir para campo, nem que seja dessa forma que está sendo proposto. Vamos pegar uma especialidade, vamos trabalhar com ela e tentar fazer um projeto piloto para ver se a gente consegue realmente ter um resultado positivo. Então, a gente tem alguns questionamentos aqui que a gente tem que fazer para os municípios diante desse processo do PRI, que se há serviço disponível pelo SUS, isso é uma questão de planejamento, se a cota que é definida dele na programação, se ela é suficiente, questão de programação,
Se o valor definido correspondente na programação ele está de acordo, se os R$ 10 que é repassado para ele para consulta está de acordo, questão de programação. E se o que está pactuado para ele e ele, via regulação, consegue esse acesso em tempo hábil, se ele consegue acesso, é uma questão de regulação. Obviamente, muitas dessas perguntas vão recair sobre o serviço ou o município que presta esse serviço. Então, nós teremos que fazer pergunta para os 295 municípios do estado, que são aquelas perguntas, algumas delas, né, que a gente tem que fazer, e perguntas para os municípios que contratualizam com esse serviço, que eles têm essa dificuldade também. Como está a sua capacidade instalada? Ele vai dizer, olha, estou no meu ápice, não consigo abrir mais oferta nenhuma por isso, por isso, por aquilo. Isso é questão de planejamento. Se a cota pactuada é insuficiente, programação, então é aquilo que eu falei, ele recebe 5.000, mas o custo de manutenção daquele serviço que ele contratualizou custa 30, e ele está pagando do bolso dele para dar acesso para uma região. Então, tudo isso a gente vai ter que trazer e questionar esses municípios dos prestadores de serviço, porque eles têm esses custos que incidem sobre o atendimento. Se o valor definido na pactuação corresponde à realidade, também programação. Se há algum problema de disponibilização de oferta, via regulação, em detrimento desses problemas que ele tem. Então, essas são algumas perguntas que a gente tem que questionar, porque elas vão ser interessantes para a gente ter um resultado aí do, de como a gente vai atuar na questão de mostrar o resultado do que a gente extraiu do Estado para melhorar a questão assistencial. Aqui eu estou voltado mais para a área de média e alta complexidade ambulatorial hospitalar, mas também vamos ter esses mesmos problemas voltados com a área da atenção primária ou com as outras áreas assistenciais. Eu montei essa planilha aqui, no caso, como exemplo, a gente pegou odontologia. Temos aqui os procedimentos da atenção primária, os procedimentos da atenção especializada, biópsias, os procedimentos de tratamento, os procedimentos cirúrgicos e as OPMS, que são da área da saúde bucal. Isso já era um estudo que eu já tinha já há um tempo, desde a época que a PPI começou a ser estudada para atualização, há uns 3 anos atrás. Depois aqui eu queria ver, junto com a área técnica da saúde bucal, se esses são realmente os procedimentos. Eu vou ter aqui o teto alocado na PPI para esses procedimentos, ou para esses grupos de procedimentos, e esses grupos de procedimentos que são esses aqui embaixo, ó, coleta de material, tratamento odontológico e OPMS, eu distribuí esses tetos de cada município na proporcionalidade do valor de cada procedimento para entender quanto que seria do teto do grupo que eu recebo destinado a esses procedimentos, e eu tenho daí o levantamento da produção de um ano, uma média mensal de um ano, de cada procedimento desse, um comparativo do que eu apresento de produção com o que eu apresento de teto, e aí eu tenho aqui uma seleção de todos, tem todos os municípios do estado, então eu vou selecionar Garopaba. Automaticamente Garopaba, eu vou ter a programação financeira dele, e vou ter o que ele apresenta de produção. Olha, ele não apresenta nenhum procedimento nem de cirúrgico bucal e nem de tratamento de produção, mas ele tem programação de teto. Então, ele fica em verdinho porque ele tem algumas sobras aqui, sobras pequenas, né? Mas é avaliação por procedimento, porque pela regulação, o que é me ofertado é ofertado por procedimentos. Depois a gente pode amadurecer essa ideia junto com o Clemilson, que é o nosso técnico de regulação, assim como a regulação do próprio Estado, para a gente realmente afinar essa questão de programação e regulação. Então, eu posso selecionar aqui diversos municípios, eu vou ter esse levantamento já estratificado para todos eles. Balneário Camboriú, o que ele me apresenta de produção daí só física, né, para atenção primária. Tem alguns procedimentos que ele tem as duas formas de registro, atenção primária e média e alta complexidade, então vai sair, em alguns aqui vai sair algum valor, e aí vai ter o que eu tenho programado versus o que eu tenho de produção. Por exemplo, aqui, eu tenho R$ 12 programado para esse procedimento, e eu acabo fazendo 353 na média de produção desse período. Então, eu tenho um déficit desse procedimento aqui. E aí eu tenho esse acompanhamento para todos eles e, obviamente, para cada grupo da PPI, se a gente for estudar isso de forma condensada.
além dessa avaliação que eu já fiz para todos os municípios, para todos os grupos de procedimentos do Estado, aqui eu só peguei a área odontológica, mas eu já tenho isso pronto para todos aqueles grupos de procedimentos que a gente acabou vendo lá, que nós temos na nossa programação. O município ele vai poder colocar aqui qual é a fila de espera dele, que ele tem para cada procedimento desse, ou a regulação do Estado nos dá essa informação, que seria bem mais prático, e aí a gente também tem esse campo aqui que o gestor ele pode colocar qual é a quantidade de serviços que ele compra, fora aquilo que ele tem programado pela PPI, e quanto que ele paga diferente daquilo que ele tem programado da PPI. Isso para cada procedimento ou para cada grupo, subgrupo de programação que a gente tem na PPI. Então, existe uma tabela dessa para o município de residência do paciente, para que ele diga se a cota dele é suficiente perto daquilo que, alguma coisa que ele produza, né? Se aquilo é suficiente ou não, e tem uma planilha que é para o município do prestador de serviço, que a informação do município de residência é uma, e a informação do município do prestador de serviço ela é outra, porque ele vai dizer quais são os custos que ele tem e quantitativos que ele tem que programar além daquilo que ele recebe de teto. Então, a planilha está aí, ela está pronta, essa seria talvez a proposta que o COSEMES tem de coletar esses dados, acho que a forma correta é essa, de como a gente vai coletar esses dados. Tem que ter algum auxílio por parte do prestador, dizendo, ó, a tua cota da IPPI é essa para esse grupo, o que tu produz é isso, e eu quero saber de ti qual é a tua fila de espera, ou se eu já informo isso através da regulação, e a tua fila de espera é tanta, até interessante aqui ter uma média de aumento dessa fila, ou de diminuição dessa fila para cada grupo desse ou para cada procedimento, se a regulação pudesse nos dar essa informação, e aí ele vai poder colocar o que ele custeia a mais além disso. Aí ele vai mostrar aqui, para esse procedimento aqui, eu compro via consórcio, eu tenho 0,71 na PPI. Eu compro via consórcio mais 20. E custa para mim, sei lá, R$ 800. E aí ele vai contabilizar isso aqui. Ó. Além disso, eu compro via consórcio isso aqui. E aí a gente vai tendo um resultado mais ou menos físico e financeiro daquilo de diferença que a gente tem na nossa pactuação e programação para que a gente possa depois estudar e transcrever isso num resultado para o PRI. Perfeito, pessoal? Não quero me estender muito, tá aí o vídeo, espero que tenha sido um pouco esclarecedor, um pouco demorado, mas talvez seja esclarecedor, e desde já eu estou à disposição para que a gente possa conversar e definir tecnicamente o rumo da nossa proposta de PRI no Estado.